Oi, boa tarde, meninos. Então vamos lá, vamos pegar a apostila. Nós vamos trabalhar as atividades da página 57 a 59. Eu pulei algumas páginas, então a próxima semana nós vamos resolver essas páginas que ficaram para trás, tá bom? Então nós vamos lá com o título: dobro, triplo, quádruplo e múltiplo. Então, para descobrir a quantidade de botões de uma coleção, Maria foi contando de 2 em 2, o Cláudio de 3 em 3 e a Regina de 4 em 4. Então, nós temos aí os três menininhos pensando como cada um escolheu uma forma de descobrir a quantidade de botões que tinham dentro da caixa. Então, a Maria começou ali contando de 2 em 2, o Cláudio ali de 3 em 3 e a Regina de 4 em 4. Então, todas as crianças disseram que havia 48 botões na caixa. Então, todo mundo descobriu o valor de 48. Agora, embaixo, vocês vão representar, continuar essa sequência dos meninos até chegar a 48. Então, você vai registrar primeiro lá o da Maria, que começou de 2 em 2. Então, você vai registrar 2, 4, 6, 8 e continuar. 8 mais 2, 10 mais 2, 12. E assim até chegar a 48. Do mesmo jeito você vai fazer com o Cláudio, registrar 3, 6, 9, 12, mais 3, 15, mais 3, 18, até chegar a 48. E do mesmo jeito com a Regina, de 4 em 4 até chegar a 48. Tá? Vai fazendo as atividades, se for preciso, coloca pausa no vídeo para continuar depois, tá bom? Então, continuando na mesma página 57. Quantos números, então, há na sequência de 2 em 2 até 48 e qual é a relação desse número com 48? Então, você vai descobrir ali de 2 em 2 quantos números você escreveu. E esse número que você escreveu é o que de 48? Você vai descobrir, tá? Então, quais são os algarismos que aparecem nas unidades dos números da sequência de Maria? Quais são esses algarismos? Que algarismo que aparece? Você vai registrar. Porque só aparecem algarismos pares nas unidades da sequência de 2 em 2. Essa sequência foi formada pela contagem dos botões, por isso ela começou em 2. Podemos ter esse tipo de sequência começando com qualquer número, por exemplo, de 6, 8, 10, 12, 14, 16, é uma sequência de 2 em 2, mas porém começou com 6. A próxima, 20, 30, 32, 34, 36, 38, 40, é a sequência de 2 em 2, que começa em 28. Cada termo desse tipo de sequência é resultado de uma multiplicação por 2. Como assim? Então, 2 multiplicou por 1, resultado 2. 2 multiplicou por 2, resultado 4. Então, todas essas respostas são a multiplicação do numeral 2 com algum número, tá? Página seguinte. Podemos dizer também que é uma sequência de dobros. Então, dobro, eu pego esse número, multiplico ele por 2. Então, todo um multiplicado por 2, eu não tenho um dobro. Então, o número 16 é o dobro de qual número? Então, que número que multiplica por 2 que vai dar 16? E o número 50 é o dobro de qual número? Então, qual número multiplicado por 2 que vai dar 50? Certo? Lápis na mão. Nessa atividade, você vai usar a sequência que escreveu para a contagem dos botões. Copias em uma folha separada para facilitar a consulta, mas é só retornar aí na página 57. Então, você vai olhar agora a sequência do Cláudio, que fez de 3 em 3. Então, qual algarismos aparece na ordem das unidades? Então, você colocar quais são os algarismos que aparecem nas ordens das unidades. Na letra A, parece que é a mesma coisa, tá? Escreve os algarismos das unidades na ordem que aparece na sequência. Então, você vai colocar todos os algarismos que apareceram na ordem das unidades naquela sequência. Se Cláudio continuasse contando, qual seria então o próximo número dessa sequência? Então, se ele parou no 48, mais 3, qual seria esse próximo número? E depois desse, qual seria o outro? Então, você vai pegar esse resultado mais 3, esse mesmo resultado mais 3. A sequência de 3 em 3 que estamos usando começa em 3 porque foi usada para contagem, mas ela também poderia começar com qualquer número, como a gente viu do número 2. 15, 18, 21, 24, 27, 30 e 33. Essa sequência começa em 15 e continua de 3 em 3. Depois 42, 45, 48, 51, 54, 57. Essa sequência começou em 42 e continuou do mesmo jeito, de 3 em 3. Então, essa sequência de triplos, cada termo é resultado de uma multiplicação por 3,
certo? Agora, você vai escrever 6 termos de uma sequência, começando com 60. Então, você vai começar com 60, vai escrever 6 termos, então, 6 números, usando aí o triplo. Então, 6 mais 3, 6 mais 3, até concluir. Escreva 6 termos da sequência de triplos, que termina em 90. Então, se termina em 90, você vai escrever uma sequência em que tem que terminar em 90. Então, você vai escrever, uma dica é você voltar, né? 90 menos 3, depois desse dado menos 3, você vai descobrir os 6 termos antes de 90. Então, o primeiro termo de uma sequência de triplos é um número terminado em 4. Qual é o algarismo das unidades dos próximos 3 números dessa sequência? Aí você vai registrar, certo? Na página seguinte, essa questão F tá assim: caiu um pingo de tinta sobre o terceiro número de uma sequência de 3 em 3 e apenas o algarismo da unidade ficou visível. Sabendo que os números dessa sequência estão entre 40 e 65, você consegue escrevê-la? Uma dica é que já foi registrada aqui entre os números 40 a não tem 60, não chegou perto de 65, mas ele está aqui, ó, 42, 45, 48, 51, 54, 57. Vai ajudar a responder essa questão. A número 2 já é sobre a contagem de 4 em 4 da Regina. Isso. Vocês vão marcar aí se é verdadeiro ou falso e responder aí as questões que estão faltando da página 59, certo? E aí temos esse recadinho: os resultados de multiplicação por 2 são dobros, por 3 são triplos e 4 são quádruplos. Os nomes dobro e triplo são bastante usados no nosso dia a dia, mas quádruplo não é usado. Para facilitar, podemos dizer que o resultado de multiplicações são os múltiplos. Então, os dobros são múltiplos de 2, os triplos são múltiplos de 3 e os quádruplos são múltiplos de 4. Tá? Na próxima semana, nós vamos retornar essas atividades para fazer as nossas correções, tá? Boa atividade para vocês.